O referencial é o sistema de coordenadas para descrever a localização, a velocidade, a trajetória, entre outras coisas. Mas o que isso quer dizer, afinal de contas? Bom, pessoal, o referencial nada mais é que o ponto de vista de onde eu vou analisar um movimento. Vamos imaginar o seguinte: aqui eu tenho uma estrada e um objeto que se move por essa estrada. E em algum lugar aqui no solo, um observador analisa o movimento. Esse observador que se encontra aqui em repouso, ele pode ser considerado meu referencial, porque é através desse ponto de vista que eu estou analisando o movimento que esse corpo acaba descrevendo. E a perspectiva do movimento, ela pode mudar drasticamente se eu mudar o meu referencial. Por exemplo, colocando agora o meu referencial, o meu observador do movimento, dentro do carro. E na definição aparece aqui sistema de coordenadas, porque basicamente a gente pode fazer o seguinte: eu posso colocar aqui nessa região onde se encontra o meu observador, um sistema de coordenadas, por exemplo, x, y e z, que vai me ajudar a fazer as medidas acerca desse movimento. Mas a gente pode resumir de forma simples que o referencial é o ponto de vista de onde se analisa um movimento. Vamos agora analisar a importância do referencial. O referencial ele é importante para a gente localizar as coisas. Por exemplo, vou colocar aqui um objeto. Para determinar a posição desse objeto, eu vou colocar aqui um observador que se encontra no meu referencial. E para facilitar ainda mais, eu vou traçar aqui um sistema de coordenadas que vai me ajudar a localizar exatamente onde ele se encontra. Vamos imaginar que esse objeto então faça, por exemplo, uma sombra aqui no chão. Eu vou conseguir então determinar a sua posição em x, vou conseguir determinar a sua posição em z e também consigo determinar a sua posição em y. Então, olha que interessante, a partir da minha referência é possível determinar quanto que eu preciso me deslocar em x. Eu preciso me deslocar um valor que a gente chamou aqui de x1. Depois eu preciso me deslocar em y, eu vou subir aqui então no eixo y, mas eu vou saber exatamente quanto que eu tenho que subir. E por fim, para finalizar a localização, eu também sei quanto que eu tenho que me deslocar aqui na diagonal para frente, ou seja, no eixo Z. Eu preciso me deslocar uma quantidade que a gente determinou aqui como Z1. Ou seja, eu usei aqui um sistema de coordenadas para dar a localização exata, no caso aqui, de um objeto que se encontra em um plano 3D, um plano tridimensional. Então, foi muito importante para a gente fazer isso, determinar o quê? Em primeiro lugar, aonde está o meu referencial, de qual ponto de vista eu vou fazer então essa localização. Então, o referencial é essencial para a gente fazer localizações. O repouso e o movimento também são elementos que dependem do referencial. E agora talvez você tenha ficado meio confuso. Um objeto que se encontra parado, ele não se encontra parado para todo mundo? Depende do referencial. Primeira coisa, vamos definir o que vai ser o repouso e o que vai ser o movimento. Vamos admitir que o movimento acontece toda vez que ocorre mudança de posição, ou seja, a variação da posição. Por exemplo, um objeto aqui vai se mover por essa pista e esse observador, que representa o meu referencial, está aqui a uma certa distância do objeto, aqui no início do movimento. Vou chamar essa distância de distância A. Depois de um tempo, meu objeto se encontra nesta posição, ou seja, ele está a uma nova distância do meu referencial. Vou chamar essa distância aqui de distância B. Se ocorreu variação na posição, nós temos então aqui uma situação de movimento. Agora, nem tudo que parece movimento é movimento. Por definição, o repouso vai ser o oposto do movimento. Se aqui o movimento é variação da posição, o repouso é a invariação da posição. Vou colocar aqui agora um exemplo de uma situação que parece movimento, mas não é movimento.
eu tenho aqui um objeto que sai dessa posição e vem até essa posição. Você fala, bom, então obviamente é um movimento, né, Pro? Ele mudou de posição. Calma, porque a posição, a localização depende do referencial. O que aconteceria se eu falasse para vocês que o meu referencial se move junto? Então, no instante inicial, ele se encontra a uma distância A do corpo, e nesta posição, ele ainda se encontra a uma distância A. Então, percebam que em relação a esse referencial, não houve mudança de posição. Então, para este referencial, esse objeto não está em movimento. Então, pessoal, o movimento e o repouso dependem do referencial. Eu preparei uma animação para vocês que acho que vai ficar até mais claro isso que eu acabei de falar. Então, por exemplo, eu tenho aqui agora um carro que vai se mover por essa rua e o meu observador está na calçada. O meu observador, ele é o meu referencial. Então, o carro se move e o observador registra, por exemplo, a velocidade de 100 km por hora. Agora vamos pegar esse mesmo carro, mas eu vou mudar a posição do meu observador, do meu referencial. Agora meu referencial se encontra nesse outro carro e é esta mulher. Bom, o movimento começa e observe que um carro não muda de posição em relação ao outro. Estão sempre um do lado do outro. Então, por esse novo referencial, esse carro nunca mudou de posição. Então, ele se encontra a velocidade de 0 km por hora. Ele se encontra em repouso. Deu para perceber, então, como o referencial é importante para a gente determinar se o objeto está em repouso ou está em movimento? Então, por exemplo, agora eu estou aqui sentada na minha cadeira. Em relação à superfície da Terra, eu estou em repouso. Mas será que eu estou em repouso para todos os referenciais? Não. Se eu tiver, por exemplo, uma pessoa da Lua que conseguisse me observar aqui agora, iria me ver em movimento, já que a Lua não está em repouso em relação à Terra. Então, pessoal, o referencial é muito importante na física. Então, nós já vimos que nós dependemos do referencial para localizar os objetos e determinar se eles se encontram em repouso ou em movimento. E também já dei uma dica aqui que a velocidade pode ser diferente dependendo do referencial. Uma última coisa que depende do referencial que eu vou colocar aqui nesse vídeo é a trajetória. Mas antes de falar como o referencial influencia na trajetória, a gente precisa primeiro saber o que é trajetória. Mas é muito simples. A trajetória basicamente é o caminho percorrido pelo objeto. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo que vai se mover por uma estrada, a estrada representa a minha trajetória. E agora você deve estar se perguntando aí, como assim a trajetória depende do referencial? Se eu mudar o referencial, vou mudar o caminho percorrido? Sim, é possível. Vou colocar um exemplo bem simples, bem clássico, que dá para entender bem isso. Imagine que aqui eu tenha um avião de carga, e nessa posição o avião de carga libera uma carga. O avião segue se deslocando para frente enquanto a caixa começa a cair. Com o avião um pouco mais na frente, a caixa vai estar um pouco mais abaixo. Então a gente pode desenhar mais ou menos esse esquema para representar o movimento do avião e da carga caindo em direção ao solo. Então, para um observador que está aqui no solo, observando o movimento dessa caixa, a trajetória é uma trajetória parabólica, ou um arco de parábola. Mas a questão é, para um observador que está dentro do avião, toda vez que ele olhar para a caixa, ela vai estar sempre abaixo do avião, só que sempre um pouco mais abaixo. Então percebam o seguinte, para um observador no solo, a trajetória é parabólica. Mas para o observador que está dentro do avião, a trajetória foi retilínea. Dá uma olhada nessa animação que eu vou colocar aqui para vocês, que representa justamente isso que eu acabei de demonstrar. A gente tem aqui a trajetória da caixa em relação ao ponto de vista de cada um dos observadores. De quem está dentro do avião, que vê a caixa caindo em linha reta em direção ao solo, e de quem observa em relação ao solo, que vê a caixa caindo em uma trajetória parabólica. Bacana, né, pessoal? Bom, então, nessa aula a gente aprendeu o que é o referencial, que é o ponto de vista de onde a gente vai analisar o movimento. É legal colocar ali um sistema de coordenadas, porque ele vai ajudar a gente a fazer as medidas, mas não precisa se assustar com ele. E nós estudamos então que o referencial é importante para a gente localizar, para a gente determinar se é uma situação de movimento ou repouso e também para a gente definir a trajetória. O referencial, pessoal, é importante também para uma série de outras coisas que a gente vai abordando nos próximos vídeos. Bom, esse vídeo eu vou encerrando por aqui, mas como já é tradição, vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link da nossa atividade, para vocês treinarem tudo isso que vocês aprenderam aqui nessa aula. Tá certo então, pessoal? Bom,
Não esquece de deixar um like aqui no vídeo e de compartilhar com os colegas que também estão precisando estudar física. Tá certo então, pessoal? Bom, então é isso. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!